Veja como foi o 11 de setembro, o maior atentado terrorista. Não existe uma pessoa no mundo que não conheça o significado do dia 11 de setembro. Nós estamos aproveitando essa data emblemática para trazer um vídeo sobre o assunto mais pedido e relevante de todos os tempos. Prepare-se para mergulhar nos detalhes do atentado que abalou o mundo e ainda ecoa na memória coletiva. O atentado de 11 de setembro, um momento inesquecível. Deixe seu like. Todos aqui sabem do que se trata o atentado de 11 de setembro. Aqueles mais velhos se lembram vividamente dos ataques, enquanto os mais jovens certamente já viram imagens relacionadas a essa tragédia. Esse ataque até hoje é considerado o maior atentado terrorista de todos os tempos, deixando quase 3.000 mortos, 6.000 feridos e causando bilhões em danos materiais. É um evento que marcou a história de forma indelével. Os aviões sequestrados e as torres gêmeas. Você sabe como tudo aconteceu? Muitas pessoas têm conhecimento geral sobre o atentado, mas poucos conhecem os detalhes que cercam esse evento terrível. Quais foram os aviões que atingiram as torres? Qual foi o primeiro avião a colidir? Como foi todo o processo do ataque até que fosse possível executá-lo? Vamos revelar todos esses detalhes. Quando pensamos em 11 de setembro, o nome que rapidamente surge em nossa mente é Osama Bin Laden. No entanto, Osama não foi o idealizador por trás desse ataque devastador. Foi um homem chamado Khalid Sheikh Mohammed, que já havia participado de diversos ataques terroristas nas décadas de 90 e 95. Khalid Sheikh Mohammed tinha em mente um plano gigantesco, conhecido como Operação Bojinga. Seu objetivo era explodir simultaneamente 12 aviões comerciais nos Estados Unidos, causando um caos sem precedentes. Além dos ataques às aeronaves, ele planejava assassinar o Papa João Paulo II e até mesmo lançar um jatinho carregado de explosivos contra a sede da CIA. A ideia insana e a paixão por aviões. Khalid Sheikh Mohammed era um homem de ideias insanas, e seu amor por aviões estava presente em seus planos sinistros. Ele vislumbrava um ataque que deixaria o planeta em choque, espalhando o caos e a destruição. Porém, é importante ressaltar que esses planos não foram executados em 1996. O desenvolvimento dos planos e a chegada de Osama Bin Laden. Os anos se passaram, e Khalid Sheikh Mohammed continuou a elaborar seus planos malignos. Foi somente mais tarde que ele se uniu a Osama Bin Laden, que compartilhava das mesmas ideologias extremistas. Juntos, eles refinaram os planos e deram vida ao ataque de 11 de setembro. Khalid Sheikh Mohammed, em sua busca pela realização de seu plano audacioso, cruzou o caminho de Osama Bin Laden. Esse encontro com o líder extremista trouxe uma nova perspectiva para os planos de Khalid. Bin Laden, recém-retornado do Afeganistão após uma temporada na África, se encantou com as ideias propostas e viu nelas a oportunidade de realizar uma grande explosão. O desvio de rota, do plano Bojinkan ao ataque nos Estados Unidos. O plano original, chamado de Bojinkan, não saiu como esperado. No entanto, Khalid Sheikh Mohammed não desistiu. Em uma reviravolta surpreendente, ele sugeriu uma abordagem diferente para o ataque. Em vez de explodir os aviões no ar, eles optariam pelo sequestro das aeronaves, usando-as como armas letais para colidir com edifícios estratégicos. O objetivo era criar um caos ainda maior e assim, deixar uma marca indelével na história. O financiamento obscuro. Osama Bin Laden, o mentor milionário. Osama Bin Laden, reconhecido como um dos mentores por trás do ataque de 11 de setembro, desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do plano. Sua fortuna pessoal permitiu que ele financiasse a operação, fornecendo os recursos necessários para seu progresso. Bin Laden, cuja ambição ultrapassava os limites convencionais, estava determinado a marcar o mundo com sua assinatura de caos. Dentre os diversos alvos cogitados, um dos prédios que estava na mira de Mohammed era a Torre Eximban em Los Angeles. No entanto, uma reviravolta nos planos levou à decisão de atacar Nova York e Washington. Essas cidades tornaram-se o epicentro de uma conspiração que até hoje gera debates acalorados. Muitos especulam que os Estados Unidos estavam envolvidos de alguma forma nesses eventos trágicos, alegando que o governo americano permitiu o ocorrido para justificar futuras ações no Oriente Médio.
Essas teorias da conspiração sobre o 11 de setembro despertam curiosidade e alimentam discussões acaloradas. Embora seja um fato que os Estados Unidos tinham conhecimento da ameaça iminente dos ataques, as informações precisas sobre o quando, onde e como eles ocorreriam permaneciam incertas. A CIA já havia identificado movimentações da Al-Qaeda, indicando a possibilidade de um grande ataque terrorista na Arábia Saudita ou em Israel. No entanto, uma reviravolta surpreendente ocorreu quando se descobriu que alguns membros da Al-Qaeda haviam obtido vistos para entrar nos Estados Unidos. Essa descoberta alterou completamente os planos, revelando que alguns membros da organização já estavam estudando o território americano meses antes do fatídico dia. Enquanto os terroristas traçavam seus planos, o FBI começava a perceber indícios perturbadores, levantando suspeitas sobre atividades suspeitas nas escolas de aviação americanas. Pilotos estranhamente interessados em aprender a pilotar, mas com pouco interesse em aprimorar suas habilidades de pouso. Essas peculiaridades chamaram a atenção das autoridades, mas até então, ninguém poderia prever a terrível tragédia que estava prestes a acontecer. Enquanto pistas e indícios começavam a surgir, o FBI se deparava com um desafio complexo. Eles possuíam várias fitas soltas, mas nenhuma delas os conduzia diretamente ao local do próximo ataque. Era como se estivessem correndo contra o tempo, enquanto a ameaça se aproximava cada vez mais. Uma falha de comunicação entre os setores antiterroristas da época agravou ainda mais a situação. O próprio governo assumiu parte da responsabilidade por essa falha, reconhecendo que houve erros e desencontros cruciais. A tensão aumentava a cada dia, até que em 6 de agosto de 2001, o presidente Bush recebeu um relatório alarmante. Era uma advertência clara de que Osama Bin Laden estava determinado a atacar os Estados Unidos. A partir desse momento, o mundo segurava a respiração, ciente de que algo terrível estava por vir. No entanto, mesmo com esse alerta crucial, ninguém poderia imaginar a magnitude e a devastação que aguardavam a nação. O palco estava montado para um ataque terrorista de proporções inimagináveis. Ninguém poderia prever onde, quando e como esses ataques ocorreriam, e é justamente nessa incerteza que reside o terror mais profundo. O dia começou como qualquer outro, com voos decolando de aeroportos ao redor do país. Porém, esses voos tinham um destino sombrio. O voo 11 da American Airlines partiu de Boston para Los Angeles às 7h59 da manhã. Pouco depois, às 8h14, o voo 175 também da American Airlines decolou rumo ao mesmo destino. Enquanto isso, o voo 77 da United Airlines deixava o aeroporto de Washington com destino a Los Angeles às 8h21. Por fim, o voo 93 da United Airlines saiu de Newark com destino a São Francisco às 8h42. Em menos de 30 minutos após a decolagem, todos esses voos seriam tomados pelos terroristas, levando-os em direção ao destino sinistro que estava por vir. 4 voos, um plano mortal. O relógio marcava 8h46 quando o voo 11 sobrevoou Nova York e se dirigiu diretamente à torre norte do World Trade Center. Em questão de segundos, o inimaginável aconteceu. O avião colidiu com uma velocidade avassaladora, aproximadamente 800 km por hora. O impacto foi tão poderoso que criou uma onda de choque, atravessando o prédio de cima a baixo. A cidade estava atônita, sem entender o que estava acontecendo. No início, pensava-se ser apenas um incêndio trágico, mas logo se revelou um ataque terrorista sem precedentes. Os bombeiros correram para o local, seguidos por jornalistas em busca da verdade. As imagens captadas naquele momento de desespero e destruição ecoaram pelos televisores de todo o mundo. Os vídeos e as fotografias desses momentos sombrios criaram uma marca indelével em nossa memória coletiva. O impacto do terror foi transmitido diretamente para nossas casas. Enquanto a nação ainda absorvia o choque do primeiro ataque, o voo 175 atingiu a Torre Sul às 9h03. O mundo testemunhou em tempo real o desmoronamento dos pilares de segurança e a perda irreparável de vidas inocentes. A televisão se tornou a janela para o horror, enquanto todos assistiam atônitos à devastação que se desenrolava diante de seus olhos. Às 9h37,
O voo 77 atingiu a sede do Pentágono, em Washington, D.C. O pânico atingiu seu ápice, pois esse era o terceiro ataque em menos de uma hora. Às 9h37, o voo 77 atingiu a sede do Pentágono, em Washington, D.C. O pânico atingiu seu ápice, pois esse era o terceiro ataque em menos de uma hora. O foco dos holofotes mudou instantaneamente de Nova York para a capital do país. No entanto, nem tudo ocorreu conforme os planos dos terroristas. No voo 93, os passageiros decidiram enfrentar seus sequestradores. Coragem e determinação os impulsionaram a lutar contra a terrível ameaça. O avião, cujo destino possivelmente era Washington, acabou caindo na Pensilvânia. Acredita-se que seu alvo seria a Casa Branca, um cenário impensável de destruição. Os passageiros, com seu ato heróico, alteraram o rumo planejado, impedindo uma tragédia ainda maior. Durante vários dias, os bombeiros valentes enfrentaram as ruínas das Torres Gêmeas, resgatando corpos um após o outro. Entre as vítimas estavam não apenas aqueles que estavam nos prédios, mas também muitos bombeiros que entraram corajosamente para salvar vidas e acabaram perdendo as suas. O luto se espalhava, e somente em 2013, 12 anos depois do trágico evento, os corpos continuavam a ser identificados pelos peritos. A dor persistia. Logo após o ataque, suspeitas começaram a recair sobre os responsáveis. E na noite de 11 de setembro, quando o presidente George Bush escreveu em seu diário, a verdade começou a se desvendar. O pior golpe do século XXI aconteceu hoje. Acreditamos que tenha sido Osama Bin Laden, registrou o presidente George W. Bush em seu diário, no fatídico dia de 11 de setembro de 2001. Sua intuição não estava errada. Pouco tempo depois dos atentados, uma descoberta crucial foi feita no aeroporto de Boston. A mala pertencente ao egípcio Mohamed Atta, suposto líder dos sequestradores, foi encontrada. Dentro dela, havia um documento contendo os nomes dos 19 sequestradores, além de revelar as conexões deles com a Al-Qaeda. Entre eles, estavam 15 cidadãos sauditas, um libanês e 2 dos Emirados Árabes Unidos. As evidências apontavam diretamente para a Al-Qaeda. As revelações alimentaram a determinação do governo em encontrar os responsáveis pelo ataque. Uma extensa investigação foi conduzida, enquanto o mundo buscava justiça. A identificação dos sequestradores e suas ligações com a Al-Qaeda abriram caminho para uma busca incansável, visando levar todos os envolvidos à justiça. Após o ataque, a caçada aos responsáveis começou. Mohamed, o arquiteto daquele terrível dia, foi capturado em 2003 e permanece preso nos Estados Unidos até hoje. Embora saibamos que Osama Bin Laden tenha falecido em 2011, o legado desses atentados ainda ecoa em nossas mentes. A história mudou profundamente. Os eventos do 11 de setembro impactaram não apenas os Estados Unidos, mas todo o mundo. Vimos durante as Olimpíadas como o Brasil levou a sério a segurança, sabendo que nenhum país está imune ao terrorismo. A incerteza permanece, pois nunca sabemos quando um ato insano pode ocorrer. Esperamos que tenham gostado, comentem abaixo sobre o que acharam, e deixe seu like.